Olá, alunos da Rede Municipal de Educação de Porto Feliz. Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para mais uma aula de matemática do EMAI. Na verdade, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo do EMAI do quinto ano do volume 1. Como a gente já encerrou o livro inteiro, agora a gente está fazendo algumas revisões, para não esquecer, né? Destaque 2/3 do retângulo. Então, nessa atividade, vocês vão desenhar um retângulo, dividir em 3 partes iguais, como está aqui mostrando a figura. E vocês vão destacar 2/3. O que significa 2/3? 2 partes de 3. Então, lembra lá no conceito de fração. 2/3, o número que está em cima, é o número que eu geralmente pintava. O número que está embaixo, o total da divisão. Então, é 1 inteiro dividido em partes iguais. E o número de cima é o número que eu vou destacar. No caso aqui, eu tenho uma barrinha inteira que foi dividida em 3 partes iguais. E para me destacar essa fração, eu tenho que pintar 2 partes. Então, 2/3. Facinho, né? Use os modelos para completar a declaração da fração equivalente. As peças coloridas em cada modelo mostram as partes do inteiro. Então, olha lá, eu tenho 2 disquinhos redondos aí, eu tenho 2 discos que foram divididos em partes iguais. Os 2 discos têm o mesmo tamanho. O primeiro disco ele foi dividido ao meio em 2 partes iguais e pintada somente uma. O segundo disquinho aqui, ele foi dividido em 6 partes iguais e foi pintada 3. Então, quer dizer que essa quantidade pintada do primeiro disquinho é a mesma quantidade pintada do segundo disquinho. Então, quer dizer que elas são frações equivalentes, porque tem a mesma quantidade. Então, a primeira, 1/2 vai ser igual a... Que número que está faltando aqui? 3. Então, vai ser igual a 3/6. Então, neste caso aqui, essas figuras têm o mesmo tamanho, foram divididas em partes iguais. A primeira pela metade, 1/2, e a segunda em 6 partes iguais. E foi pintado 3. Então, quer dizer que 1/2 é igual a 3/6. Digite o número que falta para completar a fração equivalente. Vocês vão colocar aí a sequência e vai completar com o número que está faltando. Então, olha lá, 1/2, 2, faltando o número da fração aqui de baixo, né? O denominador dessa fração, né? Porque o número que vem embaixo da fração é o denominador da fração. E o número que está em cima é o numerador da fração. Então, aqui tem que completar com o denominador. E tem que ser igual a 3/6, que é igual a 4/8, que é igual a 5/10, que é igual a 6/12. Então, o número que está faltando aqui é o número 4, porque olha só, olha a sequência aqui do denominador, está indo de 2 em 2. Então, 2, 4, 6. Então, 1/2 é a mesma coisa que 2/4, que é a mesma coisa que 3/6, que é a mesma coisa que 4/8, que é a mesma quantidade de 5/10, que é a mesma quantidade de 6/12. Tá? Então, todas essas frações representam a mesma quantidade. Converta. 1 quilômetro equivale a quantos metros?
Então, aí vocês vão completar nesse retângulo quantos metros equivale a 1 quilômetro? Lembra? A gente falou bastante nas outras aulas. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Atividade 21. Converta. 1000 mililitros equivale a quantos litros? Lembram? Também falamos disso nas atividades anteriores. Então, 1000 mililitros equivale a quantos litros? Somente 1 litro. Muito fácil, né? Então, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Qual forma é um cubo? Então, observando aí, tem 3 figuras diferentes. Qual dessas 3 figuras representa um cubo? A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira. Muito fácil. Qual é o perímetro desse retângulo? Então, olha só, nessa atividade nós vamos calcular o perímetro desse retângulo. Mas o que é perímetro? Perímetro é a soma do comprimento dos lados de uma figura, de um terreno. Então, olha só, para me calcular o perímetro de um retângulo, eu tenho que saber o comprimento de todos os lados desse retângulo, tá? Eu sei que o retângulo tem 2 pares de lados iguais. Então, observando essa figura, se de um lado ele tem 4 quilômetros, do outro lado ele também vai medir 4 quilômetros, porque os seus lados opostos têm a mesma medida. Se o lado de cima tem 10 quilômetros, o de baixo também vai ter 10 quilômetros. E agora ficou fácil. Somando tudo, 10 mais 4, mais 10 e mais 4, resulta em quantos quilômetros? Já fez a continha de cabeça? Que tá muito fácil, dá para fazer um cálculo mental. 10 mais 10, 20. 4 mais 4, 8. Então, 20 mais 8, eu tenho 28 quilômetros. Então, 10 mais 4, mais 10 mais 4, então 28. Então, qual é o perímetro desse retângulo? 28 quilômetros. Muito fácil, né? Qual é a área? Para a gente fazer a área de uma figura retangular, eu vou fazer comprimento vezes largura. Olha lá, esse retângulo aqui, ele mede 19 metros de comprimento por 10 metros de largura. E para mim saber a área interna deste retângulo, eu vou fazer a multiplicação. 19 vezes 10. E é muito fácil. 19 vezes 10 é 190. Eu não preciso nem montar a continha. Lembra quando a gente aprendeu multiplicação por 10, por 100, por 1000? É somente acrescentar o zero. Então, olha lá. 1 vezes 19, 19. Como eu tenho zero, fica 190. Dá para fazer de cabeça. 19 vezes 10, 190 metros quadrados. Porque a gente está medindo o espaço interno deste retângulo. Então, 190 metros quadrados. Qual é o volume deste objeto? Então, olha só. Aí eu tenho um objeto e vocês vão analisar qual é o volume desse objeto. E vão completar o quadradinho aí embaixo com quantas unidades cúbicas tem esse objeto. Então, é muito fácil, é só contar quantos cubinhos
tem esse objeto. Contando aí, 1, 2, 3, 4 cubinhos. Então, qual é o volume desse objeto? 4 unidades cúbicas. Entendeu? Muito fácil, né? Represente 59 centésimos na malha abaixo. Aqui, vocês vão representar essa fraçãozinha de 59 centésimos. Então, quem tiver em casa um papel quadriculado, uma malha quadriculada, pode estar colando aí no caderno e fazendo na representação na malha. Quem não tiver, pode desenhar e pintar essa fração. Então, essa malha quadriculada tem que ter 10 quadradinhos por 10 quadradinhos. No total, 100 quadradinhos, porque ó, a fração é 59 centésimos. Então, o total foi um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Então, o total é 100 quadradinhos. E eu tenho que pintar quantos quadradinhos para representar esses 59 centésimos? 59 quadradinhos. Então, vocês vão pintar aí 59 quadradinhos para representar essa fração. 59 centésimos. Localize o número 0,61 na reta. Então, esse número 0,61, a gente lê 61 centésimos. Por quê? Porque ele tem duas casas decimais. Então, o número 0,61, a gente lê como 61 centésimos. E para resolver essa atividade, eu quero saber a localização exata desse número aí, 61 centésimos. Então, eu tenho uma reta que foi dividida em partes iguais e ela vai do 0,60, que é 60 centésimos, até os 70 centésimos, 0,70. Onde está localizado o 0,61? 61 centésimos. 61 centésimos está bem pertinho do 0,60, dos 60 centésimos. Então, ele é a próxima barrinha a seguir dos 60 centésimos. Muito fácil, né? Escreva 0,8 na forma de fração. 0,8 tem uma casa decimal, então a gente lê 8 décimos. Então, o número 0,8 é 8 décimos. E para a gente transformar 8 décimos, 0,8 em uma fração, é somente representar como a gente lê. 8 décimos. 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Então, 0,8 é igual a 8 décimos. Na forma de fração, 8 sobre 10. Número 8 em cima e o 10 embaixo. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até uma próxima. Beijo. Fique com Deus.